tarde, família Canção Nova! Chegou mais um Canção Nova em Minas. E como é bom ter sua companhia comigo nesta quarta-feira. Estamos em um mês muito especial, mês de agosto, mês das vocações. E ao celebrar uma vocação, celebramos o chamado de Deus para sermos santos no nosso trabalho, em qualquer estado de vida, na nossa casa, na nossa família. Afinal, essa é a vocação de todo cristão, a santidade. E por falar em vocação, no dia 10 a igreja celebrou São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Atualmente nós temos 9 diáconos permanentes na Canção Nova. A palavra diácono vem do grego antigo e aparece cerca de 30 vezes no Novo Testamento e quer dizer ministro, ajudante, ou seja, o diácono é aquele que serve. E para partilhar sobre essa vocação, o diácono Wilson e o Roberto são nossos convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui comigo. Obrigado, é uma alegria imensa também estar junto com vocês. Obrigado, é um prazer e satisfação poder partilhar um pouco sobre a vida diaconal. Gente, o diácono Wilson, ele é colaborador aqui da Canção Nova, casado com a Marta e é diácono da Arquidiocese de Belo Horizonte, né, Wilson? Graças a Deus, consegui me ordenar. E o Roberto está se preparando, né? Ele é vocacionado ao diaconato pela Arquidiocese de Belo Horizonte, é membro da comunidade Canção Nova no modo segundo elo, esposo da Érica, que também é da comunidade, né, Roberto? E papai da Helena e do Israel, né? Isso mesmo, são várias vocações aí. E para começar um pouco a nossa partilha, quando eu conheci o senhor, você ainda estava estudando, né? Como que foi esse processo? Como que surgiu esse chamado no seu coração? Então, o processo do diaconato permanente, na realidade, assim, eu estava buscando uma vocação, tal. Deus já tinha me chamado para o matrimônio, mas vendo até mesmo inspiração ali dos diáconos da Canção Nova, o diácono Nelson, aquela coisa toda, eu me identifiquei, vi aquele... Quem é aquele moço ali, gente, com aquela faixa pendurada do lado esquerdo, direito, e aí me chamou a atenção. E aí eu fui buscar a saber mais sobre o diaconato permanente, até que eu descobri que tinha um grupo aqui já que se reunia, mas aí eles pararam um tempo, aí depois voltaram a se encontrar, até que um dia, conversando com alguém, falou, já está tendo encontros do pessoal que quer ser diácono na arquidiocese. E aí eu fui atrás de um padre, que eu fiquei sabendo que ele era o responsável, conversei com ele, eu falei, você precisa de tal lugar e se apresentar. E assim foi. Eu cheguei no retiro que ia acontecer, na casa de retiro aqui perto, e me apresentei, falei que ia ser diácono, e aí participei da reunião com eles, aí eles me indicaram qual era o processo de documentação, da carta do padre, aquela coisa toda. E assim foi. Fui correndo atrás, fui buscando, até que um certo dia eles me chamaram para um retiro vocacional e aí a gente começou o processo. E como que foi um pouquinho desse processo? Então, primeiro você precisava de ter 5 anos de casado, né? E no mínimo 35 anos de idade. E aí, participando desse retiro, eu precisei de me envolver mais com uma comunidade paroquial, ter uma atividade mais próxima dessa paróquia, e ter a indicação do padre e do CPP. E assim foi caminhando, com essa indicação, caminhando na paróquia, tendo os encontros que acontecem todo o último sábado do mês, que é os chamados encontros vocacionais, mas eles não é só os encontros vocacionais, ele é também encontro para aquelas pessoas que querem conhecer, entender o diaconato e ali começaram uma nova caminhada. E foi, a partir daí, nesse processo, até chegar com a graça de Deus para a ordenação. Olha só que bênção, né? E você, Roberto, que vive esse processo que o diácono Wilson trouxe, como que surgiu esse chamado no seu coração? Foi por volta ali de 2008, 2009, né? O momento que eu estava enviando as cartas, na época era via papel para Canção Nova, mas Deus me chamava a ser mais alguma coisa na vida clerical, né? E isso tocava. E eu partilhava com a Érica tudo, mas a gente via que não era o momento, a gente ainda queria ter filhos e sabia que isso tudo poderia atrapalhar esse caminho. Não atrapalhar não, mas ser um confronto com esse caminho. E foi passando o tempo. Quando o diácono Wilson aqui entrou nessa caminhada, ele me chamava quase toda reunião. É mesmo? Né? E eu falava, não, Wilson, não é o momento, não é o momento, não é o momento. Até que em 2018, olha assim,
quase 10 anos depois que tinha surgido, o chamado assim, que eu senti que Deus me podia usar dessa maneira. O padre Sandro, que estava aqui na comunidade, tinha tido um contato com o Márcio Honório. Ele é um dos responsáveis pelo diaconato em Belo Horizonte. E aí tinha perguntado sobre diáconos na comunidade, e o padre Sandro veio me chamar. Quando você vai dar a sua resposta para o diaconato? Quando tudo, aquilo mexeu assim comigo. Falei, eu nunca comentei nada com ele e tudo, e fui para casa e partilhei com a Érica, minha esposa. Né? Porque a mulher é que tem que dar o sim junto com o marido nessa situação. E aí ela falou assim, ó, eu acho que agora é a hora. E aí, isso era final de 2018, a partir de 2019 eu comecei a participar desses encontros, encaminhei a documentação toda e estou aí no processo. Já estou no último período da teologia e na expectativa aí, né, do bispo chamar para o processo final. E quando você fala nessa questão do chamado, sabe? Eu cheguei a participar, assim, primeiro de ir e visitar várias comunidades. Canção Nova foi uma. Mas nunca me senti chamado para essas comunidades. E até a Marta também não, sabe? Mas aí quando surgiu a questão do diaconato, que eu conversei com ela, de cara ela já disse sim. Então, assim, foi uma alegria do coração dos dois. E aí, continuamos caminhando no processo, porque realmente era aquilo que Deus foi uma resposta, colocava, né? uma resposta de Deus para nós naquela caminhada, sabe? E quando o Roberto fala que é a esposa que dá o aval, uma das coisas que muitas esposas aprovam é quando elas ficam sabendo que se o esposo ficar viúvo, não pode casar de novo. Aí elas assinam rapidinho. É verdade. E você, Roberto, né, que já está nessa caminhada desde 2018, já está aí no último período, né? Como que tem sido esse tempo na sua vida? Sempre que você também está aprendendo um pouco mais sobre a nossa igreja. É um tempo desafiante, né? Porque primeiro que o tempo encurtou muito, porque trabalhar durante o dia e ir para a faculdade à noite. Mas é assim, é muito bom estudar teologia, né? Você estuda sobre Deus, né? Não que você perde a fé, muita gente diz, vai estudar teologia, perde a fé. Não, você amadurece a sua fé, tem uma fé mais consistente, né? E mais madura. Então tem sido bastante importante esse tempo. Desafiador, mas importante. E por falar em desafios, né, Diácono Wilson, quais foram assim, os maiores desafios mesmo que você enfrentou nesse período, até a sua ordenação? Olha, os desafios foram também a escola, sabe? Porque quem está em casa não faz isso não, mas eu não sou muito fã de estudar não. Mas eu passei apertado na escola, então assim, mas, graças a Deus, a gente ia conversando com os professores, ia fazendo. E tem até um caso interessante, porque a esposa pode fazer o estudar junto. E minha esposa estudou junto. E minha esposa gosta de estudar, sabe? Então, assim, a gente foi fazer um trabalho junto, foi apresentar. Aí caiu pra gente apresentar sobre o Espírito Santo. Eu falei assim, então na minha praia, que eu vou nadar de braçada. Fiz a minha apresentação do trabalho como se fosse uma pregação, aquela coisa toda. Aí veio minha esposa, mostrou slide, mostrou não sei o que, aquela coisa toda, tal, mas acabou. Aí no final o professor veio com um bombonzinho. Muito boa a sua apresentação. Vou fazer e eu. Mas então o desafio foi essa questão mesmo da escola. Mas com perseverança a gente conseguiu vencer. Amém, né? Me lembrei até de uma fala do Padre Jonas, né, que não existe vocação sem cruz, não existe amor sem renúncias. E essa partilha está muito boa. A gente segue falando, né, sobre a vocação do diácono. A nossa igreja é muito rica, existem várias vocações. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho dessa partilha. Estamos de volta e a nossa partilha hoje é sobre a vocação diaconal. Você já deve ter visto aquele homem com uma roupa diferente, a túnica branca, a faixa lateral, servindo na missa, na celebração da palavra, ministrando o sacramento do batismo. Sim, gente, são eles. E o nosso querido Papa Francisco também fala sobre essa vocação. Vamos acompanhar? Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres
que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia. Sejam um sinal vivificante para a igreja. Que responsabilidade, né, gente? Sim. Ser esse sinal, essa diferença no mundo, né? E o diácono, ele é aquele que faz a ponte, né, entre o leigo e o presbitério. Então ele está nessa ligação entre os dois. Então as pessoas querem e buscam ver Deus naquele ministério que é o diaconato. E diaconia é servir. Então o diácono é aquele que serve, né? E não serve o padre, ele serve a igreja. Ele está ali para servir, tanto que o diácono aqui pode até confirmar, ele recebe uma provisão, né, onde ele vai atuar. Ele celebra batismos, casamentos, casamento ele assiste, né? Ele celebra as exéquias no velório e ajuda a mesa do altar também, né? Então são várias atividades de um diácono, né? Que são, na verdade, pelos documentos, são os 3 pilares, né? Que é liturgia, proclamação da palavra e a caridade. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, é caridade, liturgia e proclamação da palavra. Então, a caridade aqui na Arquidiocese é o forte. Portanto, Dom Valmor, o que ele deseja? Que cada diácono, ao ser ordenado, já saia com uma vila ou favela para trabalhar. Entendeu? Ele precisa já estar com isso na mente, já aí quando ele tiver, o João Roberto está quase terminando o processo dele, já está olhando onde é que ele vai trabalhar, qual vila, qual favela, e depois escolher uma pastoral. Mas o foco na Arquidiocese de Belo Horizonte é a caridade. E nada de paróquia. Paróquia se der e se puder. E é um trabalho, né, um ministério muito bonito, porque a gente sabe, como diz a palavra, né, a messe é grande, mas poucos são os operários. E aqui na missão nós temos a graça de ter o diácono Wilson como nosso colaborador e o Roberto como membro da comunidade, né, que está aí se preparando para esse caminho. E nós temos também o diácono João Carlos e o diácono Vadinho, lá de Patinga, que também são da comunidade, que deixou um recado para a gente. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse mês vocacional, quero compartilhar com vocês um pouco da minha vocação como diácono permanente na Diocese de Itabira Camaciano, em Ipatinga, onde eu moro. Sou o diácono Oswaldo, sou casado com a Mara. Nós temos 3 filhos já adultos. A minha vocação, na verdade, ela não nasceu de um momento, né? Podemos dizer assim. Ela foi cultivada durante anos. Toda a minha vida foi envolvida com o serviço à igreja. E na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, na verdade, eu fui me confessar com o padre da minha paróquia, o Padre Helder, o saudoso Padre Helder, e ele me atendeu na confissão. Eu disse a ele que o desejo que eu tinha no coração de servir mais a Deus. Eu achava que aquilo ainda estava pouco, né? Todo o meu envolvimento com casais, com jovens, com a renovação carismática e mesmo ainda na Canção Nova. Eu já era da Canção Nova, né? Nesse dia, ele me fez um convite para participar de uns encontros de preparação para o diaconato permanente, que estava começando a nossa diocese. E participamos então de um ano de discernimento, de propedêutico, depois vários encontros, tanto eu apenas, mas depois os encontros também com a minha esposa junto, e chegamos, né, depois de um longo tempo de preparação, a entender que era um chamado importante para mim, para a minha vida. Eu entendo que a minha vocação, ela nasceu daí,
de uma vivência longa na igreja. E foi sendo cultivada. Uma semente caiu em terra boa e foi cultivada. Uma hora ela tinha que florescer. E esse florescimento se deu no dia 6 de maio de 2018, quando fui ordenado diácono permanente. De lá para cá, o meu trabalho é de formação litúrgica, formação das comunidades, né? Celebrações, também celebração do batismo, atendimentos às pessoas, visita às famílias, e é um trabalho que já era próprio da minha vida enquanto leigo, né? Eu dou graças a Deus porque sou muito feliz naquilo que vivo, quero cada vez mais me aprofundar, né, nesse trabalho do diaconato, é um incentivo para outros, né? Mas para mim é uma grande alegria estar compartilhando esse pouco tempo, essas poucas palavras, e que elas possam te ajudar. Em algum momento, despertar para a vontade de Deus. E ela vai sendo dita aos poucos. Ela vai sendo apresentada a nós aos poucos. Até mesmo naquilo que a gente faz de mais simples. Um abraço, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, diácono João Carlos, diácono Vadinho, que Deus continue abençoando o ministério de vocês e um abraço para todos os nossos irmãos aí de Ipatinga. Gente, eu queria agradecer a participação, a partilha de vocês aqui no Canção Nova em Minas e queria que vocês deixassem um recado para quem também se sente chamado ao diaconato ou até outra vocação e tem um medo. Qual recado que vocês deixariam? Então, para você que é homem casado, mas também solteiro, se você sente o chamado ao diaconato permanente, venha caminhar. Se for da Arquidiocese de Belo Horizonte, procure a sua forania, porque nos reunimos todos os últimos sábados, a partir das 3 horas da tarde. Irmãos, diaconato não é ser padre. Diaconato tem o seu ministério específico. Então, venha caminhar, venha conhecer. Pode ser que Deus esteja te chamando para essa missão. E para você que muitas vezes tem medo de dar esse sim, né, que acha que vai separar você da sua família, olha, há 3 pilares. O primeiro, o seu trabalho é o mais importante. O segundo, a sua família. E o terceiro é o diaconato, quer dizer, essas 2 etapas iniciais não podem transpor o serviço diaconal. Então há tempo para tudo, há lugar para tudo. E amanhã é um dia muito especial para os belo-horizontinos. É dia da nossa padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem. E eu preparei uma matéria contando um pouquinho de como começou essa devoção e convido você a assistir comigo. A devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem é uma tradição portuguesa que surgiu no período das grandes navegações. Lá ela está ligada a uma espécie de padroeira dos navegantes. Era muito comum, na época da colonização, as embarcações levavam a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, buscando nela proteção. No Brasil se tornou popular graças aos tropeiros que passaram a invocá-la como protetora dos viajantes. De padroeira de navegantes, de tradição, né, dos mares, ela passa a ser padroeira dos tropeiros, que são também navegantes, mas não do mar, mas das terras da era colonial, né? E aos poucos ela vai sendo invocada e assumida na devoção dos tropeiros, os transeuntes, os comerciantes que iam e vinham pelas estradas, né, da colônia de Minas, trazendo ouro. Em Belo Horizonte, a devoção começou por volta do século XVIII com o português Francisco Homem del Rey, que trouxe uma imagem da padroeira dos navegantes portugueses. Para proteger esta imagem e homenagear Nossa Senhora, foi construída uma pequena capela para abrigá-la. Com a capelinha começa-se a devoção, aos poucos vai gerando uma pequena vila ao redor da capelinha e constrói-se a matriz, que é a igreja barroca, que depois tem uma terceira edificação de expansão desse templo com as torres, que vai até a construção dessa igreja. Nossa Senhora da Boa Viagem é padroeira de Belo Horizonte desde 1932.
O título foi oficializado pelo Papa Pio XII a pedido do cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. A festa da padroeira da capital mineira recebe a peregrinação de devotos, que vêm de várias partes da região metropolitana e de outras localidades. Jaqueline aproveita o momento para servir e aprender mais com a Virgem Maria. Eu busco nela, né, esse exemplo de amor, esse exemplo de delicadeza, né, para que possa expressar, através da ornamentação, tudo isso que ela transmite para cada um de nós com os gestos. Ai, como é linda a nossa história, né, gente? Ver a devoção aí do povo mineiro. E amanhã você pode participar da missa solene, que acontece às 6 da noite, lá no Santuário de Nossa Senhora da Boa Viagem, a Santa Missa que será presidida pelo nosso arcebispo Dom Valmor. E por falar em eventos, já quero deixar um convite para você. Daqui um mês, no dia 14 e 15 de setembro, nós teremos um encontro de oração com o Padre José Augusto, Padre Marcos Valadares e toda a comunidade Canção Nova. Você pode adquirir seu ingresso pelo Simpla e todas as informações você encontra no nosso Instagram, @CançãoNovaBH. E, gente, para finalizar o nosso programa de hoje, nós tivemos essa partilha muito enriquecedora com o diácono Wilson, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, nosso colaborador, e também com o nosso irmão do segundo elo, Roberto, que está aí se preparando para o diaconato. Queria encerrar o programa, diácono, pedindo ao senhor para nos dar a bênção a todo mundo que está assistindo a TV Canção Nova. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Até o próximo Canção Nova em Minas. E olha, continue aí, porque você vai ver a nossa agenda com todos os eventos aqui da Missão de Belo Horizonte. Deus abençoe. Tchau, tchau. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. E quando o lugar estiver bem preparado, eu voltarei. Desapega o nosso coração de todo amor às coisas que passam. Nos dias 14 e 15 de setembro, na Arena Mundo Novo, não perca este encontro de oração, com as presenças de Padre José Augusto, Vanúzia Maria, Padre Marcos Valadares e Comunidade Canção Nova de Belo Horizonte. Adquira seu ingresso pelo Simpla. Mais informações, 3306-6690, 97257-4214. Pelo Instagram, @CançãoNovaBH. É tempo de vigilância.